Você já sentiu que dentro da sua própria casa você precisa pedir permissão para existir? Como se cada centavo fosse uma sentença ou um favor que você terá que pagar com juros de submissão no futuro? Hoje eu quero falar com você, especialmente você, esposo, que talvez tenha confundido liderança com controle de caixa, e com você, esposa, que se sente vivendo numa prisão de vidro. Hoje vamos entender por que quando você usa o dinheiro como arma, não é um problema financeiro, não é simplesmente um jeito errado de usar o dinheiro, não. É uma heresia que fere o coração da aliança cristã. Ao final desse vídeo, você vai entender como transformar a economia do seu lar de um tribunal de dívidas em um jardim de graça. Para quem não me conhece, eu sou o Wilkes, estou casado com a Paty desde 2013 e aqui nesse perfil a gente conversa sobre casamento. Nós ajudamos casais cristãos a restaurarem seus casamentos, mesmo quando eles acreditam que a única solução é o divórcio. Se você conhece algum casal, se você está nessa mesma condição, eu te convido a nos seguir e a compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam ser beneficiadas. E essa nossa conversa hoje, ela se encaixa perfeitamente num filme que, infelizmente, já é um filme muito antigo, que é Dormindo com o Inimigo. Lá nesse filme, a gente tem a Laura vivendo numa mansão espetacular, de frente para o mar, uma vida boa quando você olha de fora. Lá dentro, você tem a Laura e o Martin, que é o marido dela. Quando você olha esse casal com uma certa distância, você acha, poxa, que casal legal, eles vivem bem. Só que dentro da casa, o Martin, ele exerce um controle sobre a Laura que beira a loucura. Tem uma cena visceral que mostra exatamente isso. Ele não precisa gritar, ele não precisa demonstrar violência, ele simplesmente caminha até a despensa e lá ele verifica se as latas de conserva estão perfeitamente alinhadas. Ele não vai verificar se tem comida, não, ele está verificando se os rótulos estão virados todos na mesma direção, se estão virados para frente. Depois ele vai até o banheiro e verifica se as toalhas estão colocadas na mesma altura. E se você for para pensar, alguém poderia falar, isso é cuidado. Não, isso é rastreamento de dinheiro. Ali ele demonstra que o dinheiro não é utilizado para o conforto dos dois. Na verdade, é a coleira que ele utiliza para dominá-la. O dinheiro, né, nesse exato momento, ele não passou mais a ser uma coisa que ajuda os dois, mas o dinheiro virou arma. E quando o dinheiro vira arma dentro do casamento, o casamento por si só vira um cárcere. Aqui no nosso canal, a gente sempre fala que o casamento é o reflexo de Cristo e a igreja. E aqui eu tenho que te propor uma seguinte imagem. Eu quero que você pense em dois objetos. Um é uma bacia de lava-pés e o outro é um extrato bancário. Só que vamos colocar esse extrato bancário dentro de um cofre. E o que é isso? Como assim? Calma que eu te explico. Vamos tentar lembrar que na noite mais escura da história de Jesus, que é o dono de todo o ouro e a prata, ou seja, ele tem o poder, tinha todo o poder para resolver aquele problema. O que ele fez? Ele usou o poder dele para simplesmente fugir da cruz? Não. Ele usou aquela noite, usou toda aquela autoridade dele simplesmente para fazer o quê? Para exigir alguma coisa? Não. Ele pegou uma bacia e lavou os pés dos discípulos. Não sei se você sabe, mas essa era uma condição onde o menor dentre eles que deveria fazer. E, na verdade, Jesus, mesmo com toda a sua autoridade, ele usou essa autoridade para servir e prover limpeza aos seus discípulos. O marido, quando esconde o extrato, que exige ou exige prestação de contas de tudo que é gasto, seja um sabonete, seja qualquer item de higiene pessoal, ele simplesmente está trocando essa bacia não mais por um cuidado com o futuro. Na verdade, ele está trocando essa bacia de lava-pés por um chicote. É como se no lugar dele prover a limpeza, prover o cuidado, estar focado na provisão, ele passa simplesmente a estar focado no controle, está simplesmente focado em saber se ele manda em tudo. É como se ele dominasse a própria vontade do outro. Perceba o quanto isso se distancia do nosso exemplo, que é Cristo. E entender isso acaba sendo fundamental, porque a ideia que eu quero que você grave aqui hoje é que o casamento é uma aliança, não é um contrato de dívida. João Calvino, um dos grandes nomes da nossa fé, dizia que o marido é o cabeça para prover e nutrir o corpo, não para oprimi-lo. Se o seu papel como líder no lar está consumindo a dignidade da sua esposa, em vez de propiciar um florescimento, no lugar de colocá-la como algo que está cada vez mais bela, cada vez melhor, você está agindo sim contra o evangelho. Muitas vezes a gente vê maridos usando versículos bíblicos sobre prudência para disfarçar a avareza. Eles simplesmente é aquele famoso mão de vaca. Eles dizem, estou cuidando do nosso futuro, enquanto no presente a esposa vive humilhada. Isso é usar piedade como disfarce para uma tirania. Sabe o que mais me surpreende em toda essa nossa conversa, toda vez que eu toco nesse tipo de assunto?
eu lembro sempre de um trecho do Mercador de Veneza, de Shakespeare. Basicamente, você tem uma história onde o Antônio vai pedir um determinado valor para o Shylock, que é um agiota. Basicamente é isso. E o agiota, esse Shylock, ele exige uma libra de carne. E o que é essa libra de carne? A libra de carne nada mais é do que uma cláusula que ele colocou no contrato falando o seguinte: olha, se você não me pagar esse valor, eu vou tirar esse peso, ou seja, uma libra, né, que deve dar mais ou menos 450 gramas, eu vou tirar isso aqui da sua carne, ou seja, eu vou cortar um determinado pedaço de você para pagar essa dívida. Basicamente, quando a gente fala em libra de carne, a gente está falando de uma cláusula injusta, de algo que vai gerar grande sofrimento. E por vezes isso acaba acontecendo dentro da nossa própria casa. Muitas vezes, quando você vira e fala assim, eu que pago tudo aqui em casa, eu que sou responsável por todas as contas, basicamente o que você está fazendo é exigir algo de forma desproporcional do outro. Se você fala, eu pago as contas, acreditando que por pagar as contas você é dono da vontade do outro, você sim não está refletindo o que a Bíblia diz. Porque quando a gente pensa na Bíblia, lá principalmente em Provérbios 31, a mulher virtuosa tem autonomia. Ela avalia um campo, ela compra, ela gere. Ou seja, o abuso financeiro ignora que a esposa é uma co-herdeira da graça. Se você trata a sua esposa como uma devedora, você não é um marido, você é simplesmente um agiota com aliança. Tá, eu entendi. Infelizmente, eu já entrei nesse caminho. Aqui em casa tem sido... Eu não tinha percebido que eu estava errado. Como que a gente quebra essas grades? Como que a gente sai dessa condição? Passo a passo aqui, 3 pontos. Primeiro, arrependimento. É isso mesmo. Você, marido, você tem que entender que você não é o dono do dinheiro. Você é um dispenseiro de Deus. Você simplesmente tem que pensar que a forma que você fazia, ou a forma que você tem feito, é uma forma equivocada. Enxergar de um outro jeito vai permitir que você crie determinadas mudanças e mudanças duradouras dentro do seu casamento. O Catecismo de Westminster, ele traz uma lógica para a gente aqui que é perfeita. Ele ensina que o 8º mandamento exige a doação gratuita conforme a necessidade do outro. Ou seja, se você tem que doar para um estranho, imagine o que você não tem que fazer pela sua própria esposa. Segundo passo, liderança é proteção. Se o dinheiro está curto, o líder é o primeiro a passar a privação. Ou seja, se o dinheiro falta, não é a sua esposa que tem que sentir primeiro que vocês estão apertados. Quem tem que sentir primeiro que vocês estão apertados é justamente você. Se há abundância, você não tem que garantir primeiro o seu lado e já ir lá e gastar para estar vivendo uma prosperidade. Não. No momento de prosperidade, é o momento que a sua esposa tem que sentir alegria e liberdade. Então perceba que o líder servil é exatamente aquele que se coloca um pouco atrás, observando o quão bem vão os demais membros da família. E o terceiro ponto e último aqui, a transparência total. A bacia de lava-pés, ela exige o quê? Mãos limpas. Abram as contas, conversem sobre o orçamento como se fosse uma missão comum, não como um interrogatório policial. Seguindo esses 3 passos, você vai sim conseguir realmente mudar a realidade do seu lar. Lembre-se, onde o dinheiro é arma, o casamento é cárcere. Mas aonde a graça é moeda, o lar torna-se um pedacinho do céu. Não deixe que o controle financeiro destrua a aliança que Deus selou. Se esse vídeo falou ao seu coração, ou se nesse momento, quando você estava ouvindo aqui, você lembrou de algum casal, compartilhe esse vídeo, não perca a oportunidade. Não deixe esse casal preso numa prisão de ouro. Lembre-se, nosso intuito aqui é restaurar o significado bíblico de provisão. Até a próxima. Tchau, tchau.